Estamos de volta! Que coisa boa! E aí, como foram as suas férias? Tudo certo? Estão preparados para voltar? Porque a teacher estava assim, ó, morrendo de saudades. Então, pega o seu caderno aí, porque tá na hora de começar a estudar. Combinado? Let's start! Hello! Então, como a gente já tinha visto na aula da quinzena 4, nós hoje vamos dar sequência ao Simple Present. Nós vamos continuar a revisão do Simple Present. E hoje nós vamos falar da forma negativa, ok? Então vamos lá, vamos ver como é que a gente faz uma frase na negativa usando o Simple Present. Bom, para se formar uma frase na negativa, temos que, mais uma vez, separar os sujeitos em dois grupos, que nem a gente fez lá na forma afirmativa. I, you, we, they, um grupo, he, she, it, o outro grupo. Para formar uma frase na negativa, eu também preciso de um auxiliar. Eu preciso mostrar que a frase está na negativa. E no inglês, para eu mostrar que ela está na negativa, eu preciso de um auxiliar, que são do e does. Na realidade, eu tenho dois, né? E aí, junto deles, eu vou colocar a palavra not. O do not, que eu posso falar dessa forma, ou então eu posso contractar falando don't. E eu tenho does not, que eu também posso contractar e falar doesn't. Para os sujeitos I, you, we e they, eu uso do not ou don't. Na minha frase, se ela for negativa, tem que aparecer o don't. E se os meus sujeitos forem he, she, it, a gente usa o does not ou então o doesn't, que é muito mais usado. E o verbo? O que acontece com o verbo, teacher? O verbo nunca muda. Tá vendo ali que a teacher colocou em negrito? Por quê? Para você lembrar que tudo aquilo que a gente estudou lá na quinzena 4 de fazer alteração quando for he, she, it, a gente agora não vai mais fazer. Aquilo tudo ficou lá na forma afirmativa e agora aqui na negativa a gente só copia o verbo, independente de quem seja o sujeito. Isso acontece para todos os sujeitos. Então, para eu escrever uma frase negativa, eu vou identificar o sujeito, escrever don't ou doesn't e copiar o verbo. Olhem os exemplos. I do not ou I don't like apples. Olha o verbo normalzinho, sem mudança nenhuma. She does not ou she doesn't travel a lot. Olha lá, lembra que para o he, para o she e para o it, na afirmativa eu tinha que colocar pelo menos um S? Então, olhem ali, eu não coloquei nada, eu tirei tudo, deixei o verbo normalzinho, sem alteração nenhuma. Agora nós vamos ver a forma interrogativa. Nós vamos fazer uma pergunta. Para se formar uma pergunta, vamos novamente separar os sujeitos em dois grupos. Combinado? Aqueles grupos que a gente já sabe. I, you, we, they e he, she, it. Por quê? Porque, novamente, além dessa separação, eu também vou precisar de do e das. Para os sujeitos I, you, we, they, que eu já usei o don't, pois eu usei o don't por quê? Porque era negativa. Então, agora, como é uma pergunta, eu vou tirar o not e vou usar o do. Por consequência, no he, no she, no it, nós vamos usar o quê? Isso mesmo, nós vamos usar o does. E o verbo, de novo, nunca muda. Então, para eu fazer uma pergunta, eu vou identificar o sujeito para antes desse fulano, como a teacher sempre fala para vocês, antes desse fulano eu colocar o do ou does
dependendo de quem é. Aí eu escrevo do ou does, coloco o sujeito, o meu fulano, e aí depois eu escrevo o verbo também, sem mudar nada, eu só copio o verbo. Combinado? Aqui você tem alguns exemplos, olha lá. Do you live in Itajaí? Does Michael swim well? E nenhum deles, nenhuma mudança no verbo. E a resposta? Quando for afirmativa, eu vou colocar o yes, claro, e aí eu vou identificar o meu sujeito, vou substituir por um pronome, que são aqueles que estão ali entre parênteses, I, you, he, she, it, we ou they, e vou completar com do ou does, dependendo de quem for esse sujeito, certo? O mesmo vai acontecer quando for no. Só que ao invés de eu completar com do, eu vou completar com don't ou com doesn't. Então ali eu digo, na resposta negativa, eu respondo no. Substituo o sujeito pelo pronome e completo com don't ou doesn't, dependendo do sujeito. Olha os exemplos. Do you live in Itajaí? Yes, I do. No, I don't. Does Michael swim well? Yes, he does. No, he doesn't. E agora, em seu caderno, você vai lá na primeira folhinha em branco, coloca a data de hoje, May 10, 2021, e copia o que foi apresentado nos slides anteriores com muito capricho, combinado? Então, pessoal, foi muito bom poder retornar, foi muito bom poder ensinar alguma coisa nova para vocês. Te vejo logo, logo. Kisses. Bye, bye.